Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Nos próximos dias veremos o estudo de Efésios capítulo 6 e o verso 10 nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto falará sobre esta ideia de uma guerra invisível, de uma batalha, mas não pensemos nós que a ideia seja de nós guerreando contra Satanás, numa tentativa de vencer, humilhar, derrotar, pisar na cabeça do diabo, coisas do tipo, talvez coisas até estimuladas no meio neopentecostal, no meio dos grupos que vivem com mais intensidade essa ideia da batalha espiritual, não a bíblica, mas essa coisa mística que se deu no mundo aí depois dos anos 90. Mas o que o texto está dizendo é em relação a nós resistirmos. E há um porquê dessa distinção entre a ideia de atacar e a ideia de resistir. Atacar não é mais necessário porque o diabo já está derrotado. Alguém já o atacou, este alguém é Cristo Jesus, ele já venceu Satanás, ele já derrotou Satanás, a sua morte, a sua ressurreição, o pagar o preço, o vencer a morte, foi a derrota, a destruição de Satanás, foi aonde ele foi expulso do céu, conforme nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12. Então Satanás não precisa mais ser atacado, não precisa mais ser alvejado, porque Cristo Jesus, de forma plena, já o atacou, já o destruiu, já o venceu e, obviamente, nós não precisamos pensar em ter atitudes maiores do que a que o próprio Cristo teve em relação a derrotar o inimigo. O que o texto está nos dizendo aqui é uma luta no sentido de resistir aos levantes de Satanás contra nós. Então, numa ideia de batalha, Satanás não vai lutar contra Deus, nem nós precisamos ser agentes de Deus para defender o Senhor e atacar Satanás. Numa ideia de guerra assim não faz sentido. Mas Satanás continua a lutar contra eu e você para nos ver cair, para nos ver desagradando ao Senhor. Essa luta existe. E nesse sentido, o que o texto fala é o seguinte: não precisa atacar Satanás, basta resistir, basta perseverar firme. E essa é uma realidade vista aqui no verso de número 11, para ficar firmes contra as ciladas de Satanás, reforçada no verso de número 13, para resistir ao dia mau. E se você observar as próprias armas, as próprias características da armadura que será colocada aqui no capítulo 6, você verá muito mais instrumentos de defesas do que instrumento de ataque, justamente porque a nossa condição diante de Satanás é de resistirmos, ele já está derrotado. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para resistir às ciladas que ele fará contra nós, resistir aos ataques que Satanás fará contra nós. O texto fala que a melhor forma de resistirmos é sermos fortalecidos no Senhor. Não existe arma humana, não existe força humana, a nossa força vem do Senhor, a nossa condição de resistir aos ataques do maligno vem do Senhor. Mas, ainda para deixar claro este assunto, e para que você não seja levado ao misticismo religioso que há no evangelicalismo brasileiro, é muito importante dizer que ataques são esses. Será que é alguma maldição, alguma praga lançada na minha casa, na minha família, coisa desse tipo? Claro que não. O texto está falando as tentações que Satanás colocará em nossas vidas. Por vezes, o nosso coração, que já é desejoso pelo pecado, corrupto, desesperado e que anseia pelo pecado, este coração vai desejar muitas coisas. E o que Satanás fará é justamente fazer armar as ciladas, conforme nós vemos aqui no verso de número 11, armar ciladas para que nós sejamos tentados e caiamos nestas tentações. Então Satanás nos tentará com a cobiça, com a ambição, com a ganância, com a inveja, com o adultério, com diversas situações onde o nosso pecado desonrará, desagradará ao nosso Deus. Para que você vença o pecado, para que você não tenha a sua carne estimulada a pecar, não se veja nessa condição de amar mais a si mesmo, aos prazeres deste mundo do que a Deus, então seja fortalecido no Senhor. Busca o Senhor em oração, na leitura da Escritura, em comunhão com os irmãos, no culto ao nosso Deus, e com certeza você será fortalecido pelo Senhor nosso Deus. Que este fortalecimento exista, que
Que o Senhor, por meio da Escritura, por meio da oração, por meio dos sacramentos, do culto, da igreja, possa te fortalecer e assim você resistir firmemente contra as ciladas de Satanás. Que Deus te abençoe.